Deuses ou extraterrestres? Esta é uma pergunta difícil. Desde a antiguidade mais remota, o homem observa o firmamento, buscando consolo na imensidão cósmica. Ao céu, ele enviou suas orações, e nele situou o paraíso para onde iremos depois dessa vida. E tudo porque de lá, das estrelas, vinham seus deuses mestres, que eles representaram em pedra fria, ou nos abrigos montanhosos da arte rupestre mais remota. Era assim há milhares de anos, e para os investigadores do fenômeno extraterrestre, continua sendo nos dias de hoje. Isso é o que a ciência defende sem papas na língua. Só que não faz muitos anos, esse assunto era considerado nada menos que um tabu. Parece que nos últimos tempos já derrubamos muitos preconceitos. Para muitos estudiosos, este tema específico se manifesta há milênios em lugares especiais. É tão antigo como o próprio homem. E além disso, se camufla entre nossas crenças em lugares, por exemplo, como este. Aqui no Monte de La Corona, praticamente a poucos metros de distância, na chamada Fonte de Pedro, no ano de 1992, tivemos um episódio que combina a ufologia com uma aparição mariana. Quando eu fui levar o lanche para as minhas irmãs, eu me surpreendi porque elas estavam assim com uma cara de muito espanto, um pouco assustadas. E eu perguntei para minha irmã o que tinha acontecido. E ela me disse que elas tinham visto um anjo. E ela disse, eu vi que do lado dela tinha uma esfera transparente, com uma bolha. E perguntei, mãe, o que é isso? E supostamente a Virgem respondeu, é dentro disso que eu venho. Quem são esses seres misteriosos cuja presença nos faz pensar que, mais do que do passado, parecem vir do futuro? Por que foram representados dessa forma? O que levou os homens de outra época a construírem portais de pedra em diferentes partes do planeta e que aparentemente não levavam a lugar nenhum, como este de Tiahuanaco, no altiplano boliviano. Será que através deles chegavam de um ponto distante do espaço os Viracochas, os deuses das estrelas? Neste tecnológico século XXI, nós não sabemos. Mas o homem do passado estava convencido de que era um fato. E isso está representado em textos religiosos, como Mahabharata, hindu, que descreve que o deus do sol viajava em uma carruagem luminosa. Uma carruagem estranhamente parecida com os OVNIs do século XX. Assim, desde os tempos mais remotos, o ser humano sacralizou os lugares onde se manifestava a divindade que vinha das estrelas, como o povo Dogon ou os egípcios, e sua obsessão pelos deuses provenientes de Sírios. Nos locais onde ocorreram os contatos, desenhos rupestres foram criados, pedras sagradas foram erigidas e ídolos misteriosos, ou foram representados nas passagens mais importantes de livros sagrados como Ramayana, o Alcorão ou o Antigo Testamento. É como se esses lugares fossem fundamentais para que os deuses se manifestassem, como se neles houvesse um tipo de portal para as estrelas. E esses mesmos locais, com o passar dos séculos, voltaram a ser cenário de outras aparições. Seja em Fátima, Medjugorje, El Zeytun ou San Sebastián de Garabandal. O fenômeno é o mesmo, mas a interpretação é diferente. Antes eram chamados de deuses. Na época em que vamos concentrar nossa investigação, pensava-se que eram a Virgem e os anjos. Atualmente, para muitos estudiosos, trata-se simplesmente de extraterrestres. Olha, faz muito tempo que eu investigo e que visito, por curiosidade, os locais onde supostamente ocorreram manifestações marianas, ou seja, onde a Virgem apareceu, segundo os que acreditam. E desde então eu cheguei a duas conclusões. A primeira é que tem muito a ver com o lugar onde acontece. Por exemplo, aqui, em San Sebastián de Garabandal, em plenos Montes Cantábricos. E em segundo lugar, que o fenômeno, seja qual for, é bem antigo. E por que eu digo que é bem antigo? Bom, é porque esses lugares foram sacralizados, como vemos tanto na arte rupestre como nas construções pré-históricas que existem na região, há milhares de anos. Ou seja, aqui um xamã, um homem poderoso, um bruxo, teve um encontro com alguma coisa e certamente o interpretou segundo os seus deuses.
Deuses que costumavam vir das estrelas e que geralmente também vinham acompanhados de luzes. Isso me faz pensar que lugares como Medjugorje, Fátima, Lourdes, Garabandal sugerem duas premissas. A primeira é que o fenômeno, seja qual for, sempre vem acompanhado de luzes. E em segundo lugar, talvez o mais importante, é que o testemunho daqueles que pela primeira vez enfrentam o impossível muda muito depois que é posto no papel. E agora vamos abordar a chamada aparição mariana mais importante do planeta, a de Fátima, porque é um exemplo bem preciso do que eu comentei com vocês. Durante o ano de 1917, houve uma série de eventos extraordinários na pequena aldeia portuguesa de Fátima. 3 pequenos pastores, Jacinta, Francisco e Lúcia, disseram que tinham visto a Virgem. As aparições aconteceram entre 13 de maio e 13 de outubro, e nesse último dia foi quando ocorreu o inexplicável fenômeno da Dança do Sol. Mais de 70 mil pessoas afirmaram que, de repente, a chuva que caía de forma torrencial parou. O céu ficou limpo e, nesse instante, o Sol, como se fosse um tipo de disco opaco, começou a girar sobre si mesmo diante do olhar assombrado dos presentes. Assim surgiu o principal movimento mariano do século XX e que serviu como um tipo de freio contra o avanço da Revolução Bolchevique que estava em andamento na Rússia dos czares. A questão é que a descrição que os pastores fizeram da Virgem tinha pouco a ver com o que, posteriormente, ela acabou se tornando. As aparições de Fátima de 1917 estão perfeitamente ligadas e objetivamente também ao fenômeno OVNI contemporâneo. Porque durante as aparições entre maio e outubro de 1917, houve uma série de avistamentos de vários objetos não identificados no decorrer desses eventos. E elas têm uma conexão muito específica com o moderno fenômeno OVNI. E isso, obviamente, ocorreu depois de uma série de pesquisas realizadas nos arquivos originais e que até aquele momento não tínhamos identificado com clareza. Desde o início, jamais pensei que fosse a Virgem. Mas aí entramos nas crenças de cada um e é muito comum nos avistamentos e nas aparições as pessoas verem o que querem ver ou que identificam como mais familiar. Em Fátima, para essas crianças, o normal era que vissem a Virgem. No entanto, o contato com essa entidade em comum foi apenas um entre muitos eventos similares que estavam ocorrendo nessa época em Fátima. Porque os investigadores ouviram testemunhos de pessoas que, no ano de 1915, crianças e pessoas adultas, mas sobretudo crianças, também tiveram contato com entidades muito estranhas, como seres voadores sem cabeça, que alguns identificaram como demônio e outros como o Anjo de Portugal. Especificamente, um dos encontros das 3 crianças de Fátima foi com uma entidade que levitou até uma nuvem. Eles descreveram que havia uma nuvem no céu e que essa entidade ascendeu até essa nuvem dentro de um facho de luz. Do que estamos falando? De um objeto voador que emitia um facho de luz, em cujo interior apareceu uma estranha entidade que se comunicou com essas crianças. Se interpretarmos isso sob a perspectiva religiosa, poderia ser a Virgem. Se interpretarmos sob a perspectiva ufológica, então poderia perfeitamente ser um contato imediato com humanoides que partiram ou saíram de um OVNI. Bom, agora já estamos em Fátima. Impactante, não é? E tudo isso é resultado de uma aparição que aconteceu há mais de 100 anos. Tratava-se de um ser antropomórfico, com um tipo de calça quadriculada, uma capa do mesmo material, com cabeça redonda, olhos puxados e uma boca inexpressiva. Segundo testemunhas, parecia uma mulher. Mas o que mais as impressionou é que entre as mãos ela parecia segurar uma esfera de luz. Dito assim, pode parecer quase qualquer coisa. Menos a Virgem, não é? Tenho certeza de que se qualquer um dos ufólogos de hoje encontrasse 3 caras que viram um ser com essas características, não hesitariam em nenhum momento em associá-lo ao tripulante de uma nave não identificada. E é sempre bom lembrar da Dança do Sol, que todo mundo viu. 100 mil pessoas. É um indício óbvio de que não se tratava de uma alucinação. Luzes que guiam, seres estranhos que aparecem, testemunhas que contam uma história que depois guarda pouca ou nenhuma relação com o que realmente ocorreu, já que se reveste de religiosidade. Bom, o que aconteceu em Fátima foi algo bem parecido. Além disso, muitos investigadores acreditam que eles se manifestam há séculos em lugares como este, porque o local em si é especial. Não é a primeira vez que a religião, talvez em seu aspecto mais excêntrico, foi vinculada ao fenômeno extraterrestre.
a aparição da Virgem, ou fenômenos tão espetaculares como os estigmas, foram associados aos extraterrestres por pessoas de credibilidade duvidosa, como o contatado italiano Giorgio Bon Giovanni. Non Siamo Soli é uma organização fundada por Giorgio Bon Giovanni, que era um seguidor de Eugênio Siragusa. Ele pertencia ao grupo de contato do Eugênio Siragusa. Dentro desse grupo de contato havia um sincretismo muito incomum e também muito típico e constante nos grupos de contato extraterrestre, onde se misturavam a religião e a ufologia. E Jesus ou a Virgem Maria são interpretados tanto como entidades divinas quanto como entidades extraterrestres. Giorgio Bon Giovanni sofreu uma transformação espiritual depois de uma visita ao Santuário de Fátima. A partir daí, ele começou a manifestar no corpo as chagas da crucificação. E começou a viajar pelo mundo todo, buscando contatos do mais alto nível com políticos, cientistas, com militares, com ufólogos e a divulgar a mensagem dele. Ele acreditava que Jesus iria chegar a bordo de um disco voador. O Giorgio também era outro desses iluminados e ele pensava, provavelmente, que era um contatado. Era uma das pessoas privilegiadas com as quais os irmãos do espaço mantinham contato. Eu acho que todos têm a mesma coisa em comum, esse desejo de protagonismo, de se sentir o centro do universo. E acabam acreditando numa mentira que no final pode passar de todos os limites. Antes que vocês conheçam um outro exemplo parecido com Bon Giovanni, vale a pena saltarmos para as Canárias, porque há anos no Monte de La Corona de Tenerife, um local remoto e escondido entre a densa vegetação e ao qual só se tem acesso em 4x4, uma suposta vidente deu origem à criação de um movimento mariano, que atualmente tem muitos seguidores. Mas seu aspecto mais interessante é que antes de se transmutar como aparição divina, a protagonista do caso garantiu que mantinha contato com ETs, porque ela mesma era um deles. Aqui no Monte de La Corona, praticamente a poucos metros de distância, na chamada Fonte de Pedro, no ano de 1992, tivemos um episódio que combina a ufologia com uma aparição mariana. Ele foi associado a uma onda de avistamentos de OVNIs que ocorreu muito perto daqui e com uma mulher que garantia não só estar em contato com o fenômeno, mas que ela mesma era uma extraterrestre. Então, isso evoluiu em poucos meses para uma aparição mariana, da qual são testemunhas várias pessoas em uma noite, numa vigília de aparições, que conseguiu reunir no local mais de 2.000 pessoas. Foram numerosos fenômenos e diversos relatos, e entre todas essas manifestações, talvez a mais curiosa, além dos avistamentos de OVNIs e das fotografias que tiraram de esferas, foi o momento principal da aparição em que muitas testemunhas garantiram ter visto uma condensação de luz acima do portal de entrada da galeria e que foi assumindo uma forma humanoide de aproximadamente meio metro de altura, com as características típicas da imagem da Virgem. Deixemos a densa vegetação de Tenerife e voltamos à árida estepe sevilhana, porque aqui, anos atrás, tivemos um equivalente ao próprio Giorgio Bon Giovanni, ao menos no que se refere à sua suposta faceta religiosa, estigmas e visões. Mas o que parece, os OVNIs chegaram aqui antes dele. El Palmar de Troia é um vilarejo do município de Utrera, a pouco mais de 30 quilômetros de Sevilha. Certamente sua fama se limitaria às terras férteis, que fazem dessa região o celeiro da Andaluzia, se não fossem os polêmicos eventos que se desenrolaram a partir de março de 1968. Bom, o caso de El Palmar de Troia começa em 30 de março do ano de 1968, quando 4 meninas estavam colhendo flores numa área de Utrera, de Sevilha, conhecida como El Palmar de Troia. De repente, essas 4 meninas tiveram umas visões totalmente bizarras. Elas disseram que viram um touro com chifres verdes e depois um homem suspenso e uma mulher que identificaram como a Virgem Maria. Não vamos falar desse movimento radical que acabou excomungando o Papa João Paulo II, santificando personagens como Franco ou Primo de Rivera, ou nomeando como seu próprio Papa a figura de Clemente Domingues, que se autodenominaria, com a morte de Paulo VI, como o Pontífice número 263 da Igreja Católica e o primeiro da Igreja Palmariana. Porque o que realmente nos interessa, além de uma fraude mais ou menos óbvia de aparições, é que nos dias anteriores ao que essas meninas, que não tiveram contato algum com essa história,
tiveram essas estranhas visões, o céu dessa região da Andaluzia foi o cenário de uma pequena onda de avistamentos de OVNIs. Ela teria alguma relação com o que aconteceu aqui em 30 de março de 1968? É o que vamos comprovar. Daquela época não resta nenhuma testemunha. Por isso, vou encontrar um amigo querido, o jornalista sevilhano José Manuel García Bautista, porque ele se encarregou de continuar com a investigação desse caso tão polêmico como intrigante. José, como podemos interpretar o que as meninas viram? Porque eu acho que é inegável, a essa altura, que algo elas viram. Sim, exatamente. Mas são muitas hipóteses, menos a de uma aparição mariana. Disseram que era uma mulher que apareceu sobre uma árvore ou nas proximidades de uma árvore. E ela usava umas roupas acolchoadas, escuras, e emanava uma certa luz. E elas, naquela época, estamos falando do final da década de 60, aproximadamente 1968, identificaram como a Virgem Maria. Mas o estereótipo era muito parecido com a típica imagem de Erich von Däniken, em Fátima, que tem pouco a ver com a aparição mariana. Falaram de uma pessoa, uma mulher que parecia levitar porque estava literalmente flutuando. Claro, ela estava em pleno ar, com os pés suspensos. Para os ufólogos da época, tinha muito mais a ver com o fenômeno OVNI do que com o fenômeno das aparições. Vamos falar disso, dos dias anteriores à aparição, da suposta aparição de um ser que acabaram associando a Virgem Maria em El Palmar de Troia. O que estava acontecendo na época no céu da Andaluzia? Principalmente o que nós podemos classificar como uma onda. Houve uma quantidade grande de avistamentos de OVNIs, muitos deles no céu daquela época, na zona rural de Sevilha. E nessa região de Utrera se localiza o vilarejo de Palmar. Claro. E foi onde aconteceram pelo menos 3 avistamentos, que teve muitas testemunhas, teve muitos relatos, vizinhos, polícia, guarda civil. Ou seja, tinha uma grande quantidade de pessoas que viram tudo isso. E esse era um assunto que estava em alta e tinha muita repercussão. Por isso tem tantas referências e informações desses dias e desses avistamentos. Além das luzes, as testemunhas falaram de algo mais? Algumas testemunhas tiveram contatos, encontros com seres, mas naquela época não foram em estradas secundárias, mas estradas terciárias, digamos assim. E elas disseram que vultos apareciam numa árvore, naquele lugar, e estavam ligados às luzes. E, no seu ponto de vista, deixando de lado, logicamente, o movimento pseudo-religioso posterior, os fenômenos que ocorreram naquela época, essas luzes, as sombras na árvore, tinham algo a ver exatamente com o que ocorreu depois, com o que as meninas viram? As luzes naquele lugar apareciam porque estavam marcando algo. Para mim, não resta a menor dúvida. A Rede Nacional de Corresponsales foi uma instituição fundamental para a compilação de avistamentos de OVNIs naquela época e naquela região, mais precisamente na Espanha dos anos 70. E seu fundador, José Ruesga Montiel, um historiador da ufologia, fala pela primeira vez às câmeras de televisão de como eram as investigações e os casos registrados naquela época. A questão da corrida espacial para nós jovens era muito empolgante, não é? E pensávamos que assim como nós viajávamos para o espaço, alguém de fora também poderia vir para cá. E eu acho que essa era uma premissa naquela época, que todos aceitavam. A crença em uma suposta presença de seres extraterrestres. Como se investigava naquela época? Bom, era de um jeito muito improvisado, sabe? Na prática, a gente precisava da ajuda dos mais velhos que tinham meios de locomoção ou encontrávamos as testemunhas em algum lugar que fosse acessível para todos. E o que a gente fazia era se concentrar em perguntas objetivas para poder obter dados bem concretos como data, hora, local, duração, a cor, o movimento e o tamanho do objeto que tinham visto. Na minha opinião, a maioria das testemunhas contava honestamente o que achava que tinha visto. A Rede Nacional de Corresponsales constitui um divisor de águas, porque até aquele momento só havia reuniões com grupos bem pequenos dispersos
por toda a Espanha, onde se falava do fenômeno OVNI, mas o que se fazia num lugar não chegava no outro, a menos que houvesse algum contato pessoal, que geralmente era por carta. Com a rede nacional de corresponsales, o objetivo era fazer com que essas informações chegassem a todos. Então, começamos a fazer a divulgação de forma escrita e em forma de revista das informações que eram coletadas. Qual foi o volume de informações dos casos que vocês chegaram a reunir? Bom, quando nós encerramos esses encontros, pelo meu último levantamento, foram cerca de 1.500 casos. 1.500 casos. E quantos desses 1.500, que porcentagem, mesmo pequena, você pode dizer que eram de fato anomalias? Ou seja, que não tinham nenhuma explicação? Não mais que 3%. Não mais que 3%? Sim. E o que tinha nesses 3%? Eu lembro de um caso investigado. O que me chamou a atenção era um pastor de cabras que não sabia nem ler nem escrever, não tinha televisão nem nada. E eu perguntei, o que você viu? Aí eu vi uma máquina de lavar que saiu voando. Uma máquina de lavar? Sim, e na janela da máquina eu vi um cara muito estranho. Eu ouvi isso de um pastor de cabras em plena serra de Huelva, que nunca tinha visto TV, que nunca tinha visto um programa, nem um filme de OVNIs ou discos voadores, e que fez esse relato tão natural e simples, uma lavadora. Para mim, talvez, esse seja o caso mais impactante, porque me pareceu muito espontâneo. Tem um assunto que, a mim, especialmente, interessa muito, que é o fenômeno de El Palmar de Troia. Eu não vou falar do movimento pseudo-religioso, mas eu gostaria de saber a sua opinião, porque eu acho que nos dias anteriores ao do avistamento das meninas, se é que viram algo mesmo, parece que no céu da Andaluzia, naquele momento, a Rede Nacional de Corresponsales tinha, até onde sei, obtido informações sobre avistamentos de OVNIs no céu, não é? Sim, sim. Sim, ali, para falar a verdade, aconteceram coisas estranhas, muito estranhas. E tem uma fotografia desse caso em que se vê perfeitamente uma forma humanoide, não é? Nítida. Na sua opinião, os eventos anteriores têm alguma coisa a ver com o que aconteceu depois? Olha só, eu acho que tem locais específicos onde acontecem coisas que nós não sabemos como explicar. Eu acho que as aparições marianas e os fenômenos OVNIs estão intimamente relacionados. O maior exemplo que temos é o de Fátima. A aparição de Fátima é um fenômeno OVNI evidente. Eu acho que tudo tem uma ligação, não é? As aparições marianas ou os cultos à Virgem quase todos coincidem com os locais onde havia um culto ancestral de culturas anteriores. Agora sim, voltamos para o norte da Espanha. Poucas pessoas sabem que aqui foi cenário há décadas da que é considerada a terceira aparição mariana mais importante do mundo, depois de Fátima e Lourdes. Ao menos é o que dizem as crônicas religiosas, porque os testemunhos iniciais falavam de uma coisa bem diferente. Como temos observado ao longo da história, as diferentes culturas veneravam deuses muito incomuns, de aparência estranhamente humanoide, que vieram das estrelas. Assim eles foram representados e nos lugares onde se manifestaram, se consolidaram cultos que foram reprimidos pelas religiões que surgiram com o passar do tempo. Porque nesses lugares, a comunicação com esses seres, seja o que forem, parece possível. E um dos lugares mais importantes de culto ancestral é esta rocha. Aqui se reuniam há centenas de anos os clãs dos Sete Vales da Cantábria, porque era o lugar mais sagrado. Não é à toa que a chamavam de Penha Sagra ou Rocha Sagrada. Aqui, há 60 anos, dizem que a Virgem apareceu. As testemunhas afirmam que é comum avistar luzes estranhas cruzando o céu e a presença de seres que aparentemente têm pouco a ver com o divino. Lugares sagrados, menires, montanhas que, de certa forma, agem como um farol que parece atrair todo tipo de fenômenos sem explicação. A verdade é que só falta vê-los. E, segundo os estudiosos, as diversas cavernas que estão espalhadas por essa região contêm desenhos rupestres muito incomuns. Eles representam figuras de grande estatura que parecem estar dominando outras menores. Seriam eles os deuses que, segundo a tradição, vieram das estrelas? Vamos
encontrar a resposta, ou pelo menos tentar encontrá-la, no lugar que vamos visitar agora. Este é o lugar mais sagrado da região, pelo menos para os xamãs de 5.000 anos atrás. Porque se eles colocaram aqui este menhir, que em dias muito especiais se alinha com o nascer do sol no topo da Penha Sagra, não foi por mero acaso. Por isso estou cada vez mais convencido de que, seja o que for e venha de onde vier, é um fenômeno muito antigo. Porque é provável que há milhares de anos, neste mesmo lugar, o xamã, um homem poderoso, tenha se deparado com algo que não foi capaz de explicar, a menos que recorresse à presença de seus deuses, algo que está representado na arte rupestre de meio mundo de tempos imemoriais. Por isso estou cada vez mais convencido de que eles, sejam quem forem, desde a pré-história, marcaram certos lugares porque pareciam ter certas características muito especiais. Eram locais de contato. Foi o que aconteceu aqui há séculos, e é o que pode estar ocorrendo em Garabandal há décadas. Bom, existe em todas as culturas, em todas as tradições, lugares de poder, lugares sagrados, que foram locais de devoção para os povos que viviam lá, nas proximidades. Eles podem ter sido montes, cavernas, rios e até árvores. O caso de Penha Sagra é muito antigo, vem do tempo dos antigos cantábrios que lutaram contra Roma, contra as legiões romanas aqui. Então, Penha Sagra sempre foi um lugar de culto, um lugar de devoção. Em 18 de junho de 1961, a tranquilidade dos habitantes dessa aldeia aos pés de Penha Sagra acabou para sempre. Nada voltaria a ser como antes. 4 meninas, Conchita, Maricruz, Jacinta e Mariloli, brincavam perto do vilarejo. Elas estavam a caminho do pequeno pomar que um professor mantinha nos arredores. Quando chegaram, elas pensaram em roubar algumas maçãs e, quando anoitecesse durante o baile, atirá-las contra o público. Mas isso nunca aconteceu. Alguma coisa as levou a desistir da ideia. Estávamos brincando na rua, no caminho dos pinheiros, e eu tinha passado em casa para buscar o lanche para mim e para minha irmã Loli. E também tinha várias meninas lá, a Laurita, a Araceli, muitas crianças. E ficaram sozinhas, a Loli, a Conchita, a Jacinta e a Maricruz. Quando eu fui levar o lanche para as minhas irmãs, eu me surpreendi porque elas estavam assim com uma cara de muito espanto, um pouco assustadas. E eu perguntei para minha irmã o que tinha acontecido. E ela me disse que elas tinham visto um anjo, que tinham ouvido um grande estrondo. Aí olharam e viram um anjo com uns escritos, mas elas não conseguiram ler. Ele não falou com elas. Ele não disse nada. Primeiro, as meninas disseram que ficaram paralisadas de medo, porque de repente, um estrondo muito alto soou por esse vale entre as montanhas. E a poucos metros delas, apareceu uma luz intensa que pairou sobre uma árvore. Logicamente, depois, veio a interpretação religiosa. Bom, nós já chegamos. Nas aparições marianas, em muitos casos, se manifestam entidades de aparência tridimensional. Em outras ocasiões, foram descritas como transparentes e depois foram encontradas em relatos supostamente ufológicos. E no próprio caso de Garabandal, que fica muito perto da região de Penha Sagra, nós encontramos o relato da Conchita, uma das videntes. Durante o período em que aconteceram as aparições de Garabandal, entre 1961 e 1965, apareceram esferas de luz com um tipo de cauda que foram vistas por muitas pessoas. Eu conversei com muitos habitantes de Garabandal que viram fenômenos com essas características. Anos atrás, na Cantábria, havia um grupo de investigação ufológica muito ativo, chamado Terceira Fase. Seus membros compilaram relatos realmente extraordinários na era de ouro do fenômeno OVNI na Espanha, incluindo casos impactantes de aparições de humanoides, estranhas luzes no céu e supostas aterrissagens com rastros. Mas eles decidiram investigar um local que foi Garabandal e a montanha que fica atrás dele. José Luis Respuela foi um de seus membros, e como não poderia deixar de ser, também foi testemunha dos misteriosos fenômenos luminosos que riscavam o céu. O senhor já teve muitas experiências, não é? Muitas. Muitas, durante muitos anos, aliás. Não somente eu, mas também um grupo que era quem ia com frequência. Normalmente éramos umas 4 ou 5 pessoas que se revezavam nas saídas por essa região. José Luis, eu vou começar fazendo uma pergunta muito complicada. Tá bom. Vamos ver o que eu respondo. O que aconteceu em Garabandal? Muitas coisas. Muitas coisas que eu acho que estão misturadas umas com as outras. E por que acontecem aqui? Provavelmente é alguma coisa
que se sente atraída para este local. Nós dois já conversamos em várias ocasiões, não é? Já falamos disso e eu escutava as histórias que os membros desse grupo contavam. Sim. Essa equipe praticamente lendária, Sim. não é? O grupo Terceira Fase. E tem uma que especialmente me chamou a atenção, não é? É aquela vez em que você estava aqui à noite e você viu umas esferas luminosas que começaram a se aproximar. Conta pra gente o que foi que aconteceu. Umas 2 semanas antes, na estrada que sai daqui do vilarejo de Garabandal e sobe até Penha Sagra, ela contorna toda a encosta de Penha Sagra, nós avistamos um tipo de bola de fogo que se movia meio erraticamente, mas a vimos por muito pouco tempo. E nesse momento em que estávamos contemplando o céu maravilhoso, como que vemos aqui em cima, porque não tem nenhum tipo de poluição luminosa, aí nós vimos uma estrela que caía na vertical. E que, a certa altura... Ah, sim, uma estrela que... vimos uma estrela que estava entre as outras estrelas. De repente caiu, né? Descia na vertical... Uma estrela não faz isso, Não. que eu saiba. Não, é claro. Aquilo parecia com uma estrela. Então, ela fez esse movimento no início de uma queda vertical. Então parou, fez uma curva para cima, num ângulo bem agudo, e depois outra para baixo, no mesmo ângulo. E desapareceu. E logo depois disso, foi quando começaram a surgir as famosas esferas luminosas, que eram de fogo, mas mantinham uma esfericidade perfeita. E eram enormes. Elas tinham, eu acho, entre 6 e 8 metros de diâmetro. Isso é muito. Nós as vimos a mais de 3 quilômetros. E às 6 da manhã, nós vimos um Land Rover subindo e pudemos comparar a dimensão das esferas com o tamanho do Land Rover, que estava muito mais perto. Então víamos as esferas maiores que o Land Rover. Entendi. E como é que era o movimento dessas esferas? Totalmente errático. Ou seja, não seguiam nenhuma direção. Elas se deslocavam tanto na horizontal como subiam na vertical. Às vezes chegavam a uma altitude de 2.000 metros, como a do El Cuernon, que é o pico mais alto. Mas quando tocavam o chão, incendiavam. Ou seja, deixavam um círculo totalmente queimado, que pouco a pouco ia se apagando. Então causavam um efeito físico? Sim, sim. Carbonizavam o local onde caíam e apenas lá. Geralmente formavam um círculo, porque os arbustos estavam totalmente verdes. Então, não causavam incêndios, porque o resto estava muito verde e também com muita umidade. José Luiz, estamos falando de bolhas luminosas que atravessam montanhas, aparições de estranhas figuras que parecem levitar. A quem associa o que acontece aqui com o fenômeno OVNI? Sim, claro. Está tudo interligado. Tem uma parte, digamos assim, religiosa. Tem outra parte paranormal. E tem outra parte relacionada aos OVNIs. Mas são 3 coisas diferentes. Ou é uma só com 3 caras diferentes? Essa é a grande dúvida. É uma pergunta que não tem resposta. Ninguém sabe explicar isso. Mas olha só, nós falamos de religiosidade e falamos de OVNIs. E você, há um tempo, entrevistou uma das irmãs, ou melhor, uma das videntes. A vidente. Que faleceu. Sim, E foi ela que te contou, e o relato dela é impressionante, não é? Bom, logo depois dela contar as experiências dela, a gente já tinha terminado a entrevista e eu disse: bom, alguma vez você viu algo que te chamou a atenção ou que parecia estranho? E ela disse que sim, que uma vez estava falando com a mãe, que eu imagino que seja a Virgem. A Virgem? E ela disse que não estava em êxtase, que estava falando normalmente com ela. E contou que viu que tinha alguma coisa do lado dela, era uma esfera transparente, como uma bolha. E ela perguntou: mãe, o que é isso? E supostamente a Virgem respondeu: é dentro disso que eu venho. Literalmente, as palavras dela. Temos a sensação de que montanhas sagradas são propensas à ocorrência desses fenômenos insólitos. Talvez por isso, há milênios, elas foram sacralizadas. E eu falo no plural porque há outras. E talvez, entre todas, a mais importante esteja do outro lado do mundo. É tamanha a quantidade de eventos ligados ao fenômeno OVNI e talvez extraterrestre, que ele é chamado de o Cerro do Contato. Bom, gente, parece que a nossa noite já está chegando ao fim. Só que, antes de ir embora, eu vou entrar em contato com um amigo querido que sabe muito sobre o que aconteceu aqui e que mora do outro lado do mundo, no que hoje é considerada a montanha mais ufológica do planeta.
Acampamento base do lendário Cerro Uritorco, aqui é o acampamento base de Garabandal. Meu amigo Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Lorenzo. É um prazer. Um abraço de Capilla del Monte. Eu tô com inveja de você, sério. Não que eu esteja num lugar ruim, mas eu tô com muita inveja porque, enfim, esse aí é um lugar especial no mundo, em termos ufológicos e em muitos outros sentidos ligados ao mistério desse local onde você está, que é do lado de onde você mora, não é? Bom, temos um sentimento parecido, já que Garabandal é um lugar que eu admiro. Cheio de histórias fascinantes, incríveis. Como as que acontecem aqui também. No Cerro Uritorco, perto de onde eu moro. Ele fica na Serra de Córdoba, no coração da Argentina. Um lugar que, como você sabe, tem uma fama muito grande no mundo dos objetos não identificados, pelos relatos que datam de décadas atrás. Entre eles, um avistamento espantoso que aconteceu em 1986 e que transformou Uritorco e Capilla del Monte numa espécie de Roswell argentino. No entanto, são mistérios que, assim como Garabandal, remontam há muito tempo atrás. Ricardo, que tem lugares como Uritorco ou Garabandal que parecem tão propensos à ocorrência de fenômenos estranhos de todo tipo, e entre eles, claro, o fenômeno ufológico. Segundo o que eu observei nessas investigações que me levaram a muitos locais similares no mundo, eu acho que o fenômeno dos objetos não identificados é muito antigo. Tanto o Cerro Uritorco, onde eu moro, como os relatos de avistamentos que temos aqui, como os fenômenos de Garabandal, que falam de luzes e de aparições de entidades que são associadas à figura de Maria, a mãe de Jesus. Na verdade, tudo isso precisa ser averiguado para encontrarmos algumas pistas que, ao meu ver, são muito mais antigas. Então eu acho que os locais de contato, esses vórtices, esses lugares especiais, já tiveram no seu céu uma série de atividades extraordinárias que são muito anteriores aos acontecimentos que, recentemente, os investigadores têm acompanhado. Aqui em Uritorco, por exemplo, fala-se dessas luzes desde a época dos nativos, os chamados Cometingones, uma etnia que habitou essa região séculos atrás. E no caso de Garabandal, muito antes das aparições dos anos 60, já se falava de luzes que vinham, segundo as testemunhas de Penha Sagra, se aproximavam do vilarejo e se moviam sobre um bosque de pinheiros, onde mais tarde as meninas veriam o que chamaram de virgem. Não acho que seja uma coincidência. Se isso é verdade, Garabandal, muito antes das aparições associadas à figura de Maria, teria sido um local de contato, onde esses seres, sejam quem forem, se manifestaram. Mas o que você acha que acontece nesses locais? São uma espécie de talismã? Tem algo de especial neles? Porque é lógico que o que você está dizendo não é uma coisa nova. É algo que não começou nem no século passado. Podemos afirmar que faz muito mais tempo, não é? Eu tenho uma teoria. Investigando em campo os avistamentos, as experiências e até a manifestação de entidades que foram associadas à figura de Maria, inclusive também aqui no Cerro Uritorco, nós descobrimos o que chamamos de morrones, ou marcas dos nativos, que pareciam formar uma rede de energia que marcava lugares especiais ou lugares sagrados. E Garabandal não é exceção. Ao percorrer essa área, nós conseguimos encontrar pedras votivas, menires, que remontam a milhares de anos atrás, que parecem estar alinhadas com Penha Sagra e parecem estar alinhados com o Bosque de Pinheiros, como se fosse, e eu insisto, uma rede que marca esses locais de contato. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, de que é um fenômeno ufológico poderoso. Um fenômeno inexplicável que tem sido interpretado de acordo com o padrão de crenças das testemunhas. Ou melhor, como falamos no contatismo, que essas entidades ou essa energia inteligente, não humana, seja qual for, se adaptou. Eu acho que é um fenômeno que se adapta, como eu disse, e que está ligado às aparições de OVNIs. Como já me aconteceu em outras ocasiões, as dúvidas vão sendo esclarecidas, dando lugar a outras novas. Mas parece claro que a presença de algo desconhecido no passado, se quiserem podemos chamá-los de eles, é evidente. A ponto da presença deles ter sido reconhecida pelas diferentes religiões, adaptando sua imagem aos tempos e às crenças. E às vezes temos que abrir os olhos para enxergar com clareza. San Miguel de Aralar, muito perto da cidade de Lecumberri, em Navarra, abriga este mar de bosques e montanhas, como um santuário, em cujo interior se reza a um santo muito estranho, a ponto de provocar discussões acaloradas.
É uma escultura de São Miguel de Excelsis, de apenas 1 metro de altura, um santo no qual seu autor pôs um tipo de escafandro na cabeça. E se voltarmos ainda mais ao passado, lugares isolados como esse, no coração da Serra Asturiana de La Borbolha, nos deparamos com este misterioso ídolo-estrela. Um ser antropomórfico que parece aparecer nessa janela de pedra já faz quase 5.000 anos. Hoje ele parece nos observar com seus grandes olhos, tentando transmitir uma mensagem que até os dias de hoje ainda não conseguimos decifrar. Quem sabe, talvez, já que se pensava que ele vinha das estrelas, esse segredo permaneça aqui em cima, esperando chegar o momento adequado. Bom, tem muitos investigadores do fenômeno OVNI que afirmam, pura e simplesmente, que os extraterrestres de hoje são os anjos de ontem. Portanto, talvez seja provável que muitas das representações dos deuses se baseiem em algo que aconteceu. Resta saber se foram de fato avistamentos de OVNIs ou algum tipo de aparição. Mas certamente aconteceu algo que inspirou essas figuras megalíticas, essas figuras imensas. E que também demonstram que o que eles viram era algo superior, com muito poder, com uma presença incrível. Essas entidades, na maioria das vezes, são descritas da mesma maneira, como seres humanoides, com cabeça, tronco e membros, e também com uma série de características físicas especiais, e rodeados por um halo de luz. Por isso, em muitas ocasiões, eles são identificados como os resplandecentes. Eu acho que já tivemos visitantes extraterrestres no nosso planeta, o que é lógico é que não são milhões deles, como nós temos ouvido, o que transformaria a Terra numa espécie de zoológico galáctico, onde todas as civilizações que podem existir, além de Saturno e seus anéis, eles viriam aqui nos visitar. Por isso, esse parâmetro não me convence. É evidente que devem existir outras explicações e que nada tem a ver aqueles que prometeram voltar com o fenômeno OVNI atual. Há quem acredite que aqueles que prometeram voltar, na verdade, jamais partiram. Os investigadores do fenômeno OVNI extraterrestre estão convencidos de que há uma estreita relação entre os deuses do passado e os santos de hoje, como se eles tivessem se camuflado entre nossas crenças. Mas ainda não sabemos muito bem com que finalidade. A aparência mudou, os nomes também, mas as intenções ainda parecem as mesmas: criar confusão, medo e surpresa na testemunha, a tal ponto que, para entender o fenômeno, ela o incorpora no seu acervo de crenças como um totem, como um deus do passado e talvez até como uma virgem do presente. Se recapitularmos e aceitarmos o que as testemunhas de aparições marianas, como Lourdes ou Palmar de Troia, garantem que viram no início, seres que se manifestam estranhos, com o corpo quadriculado e às vezes até segurando luzes entre as mãos, temos a sensação de que eles pouco ou nada têm a ver com a iconografia religiosa daqueles que representam. E tem muito mais com o que descrevem as testemunhas dos encontros da terceira fase, aquelas que se deparam num dia qualquer com os tripulantes de supostas naves extraterrestres. Sejam quem forem, parece que eles estão aqui desde o surgimento do homem, como um grande enigma que até hoje ninguém foi capaz de decifrar.